Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal Vozes que Curam. E é com muito prazer que nós estamos aqui para fazer esse bate-papo bacana com vocês, trazer informação. E hoje, pessoal, realmente respirem fundo, porque hoje eu quero falar com vocês sobre algo que pode até incomodar, que pode mexer com feridas que são antigas, mas que também podem trazer respostas que vocês vêm procurando há muitos anos. E nesse ponto, eu quero falar sobre a verdadeira força que está governando a sua vida nesse exato momento. Mas essa força, ela não é lá de fora. Não nas circunstâncias, não nas pessoas ao seu redor, mas, pessoal, dentro de cada um de vocês. É uma força silenciosa, invisível, que ela está determinando o quanto a gente ganha, o quanto a gente perde, quem você atrai para sua vida, quem você repele, o que você vive e o que você deixa de viver. E essa força, por incrível que possa acontecer, ela é o seu subconsciente. E aqui já começa a primeira situação para a gente analisar. Você acredita mesmo de verdade que você está no controle da sua vida? Você acredita que tudo o que você tem hoje é fruto apenas das suas escolhas conscientes? Porque, pessoal, a verdade, ela é dura, não é? Grande parte do que a gente vive é um comando feito pelo roteiro interno invisível. E esse roteiro ele foi escrito muito antes até da gente se dar conta. E quantas vezes a gente já se viu repetindo os mesmos erros, entrando em ciclos que parecem não acabar nunca. Você pode até mudar de trabalho, você pode até ter mas os problemas eles continuam sendo os mesmos, eles surgem. Você entra em novos relacionamentos, mas os mesmos conflitos eles podem aparecer. Você tenta começar algo novo, mas é como se uma força invisível puxasse a gente de volta para o mesmo lugar. Isso acontece com todos nós, não é isso? E pessoal, isso não acontece por acaso. Isso é o nosso subconsciente trabalhando contra nós. E sabe o que é mais cruel disso tudo? O subconsciente, ele não discute com a gente. Ele não analisa nada, ele não julga, ele não pergunta se você tem ou não certeza. Ele simplesmente obedece. Cada palavra, cada pensamento repetido, cada emoção que a gente alimenta se torna como se fosse uma ordem para ele. Então me diga, que ordens você tem dado para sua mente? Quantas vezes você já disse, mesmo em silêncio, eu não consigo? Quantas vezes você até repetiu, isso não é para mim? Quantas vezes você realmente se convenceu de que não merece? E essas frases, elas não ficam no ar. Elas entram no mais profundo do nosso inconsciente. E aí, pessoal, é exatamente por isso que a vida, ela é moldada exatamente com essas frases. E agora eu quero que você realmente seja honesto consigo mesmo. Quantos sonhos, né, você já deixou morrer porque não acreditou e porque em você, mas acreditou mais nas suas limitações e deixou de acreditar no seu potencial? E ainda mais, né? Quantas portas você deixou de abrir porque existia uma voz interna gritando mais alto dentro de você que você não pode, você não merece? Isso dói, não dói? Porque, no fundo, você sabe que poderia ter ido mais longe.
poderia ter conquistado mais, poderia ter vivido melhor, mas algo dentro de você travou. E essa é a dor de quem vive aprisionado pelas informações que estão contidas no subconsciente. E essa é verdadeiramente uma prisão invisível, mas com grades mais fortes do que de ferro. E o pior é que você talvez tenha acreditado que essa prisão, ela é a sua realidade, que é talvez o seu destino, não é? E pessoal, isso é apenas o reflexo de uma programação mental que foi implantada em cada um de nós e ao longo da nossa vida. Eu não sei se você já percebeu como certas frases elas aparecem e elas ecoam na nossa mente como uma verdadeira maldição. Dinheiro não é para gente como você. Que mais? Você nunca será amado de verdade. Você não tem capacidade. E essas frases ditas às vezes por outros, elas acabam sendo aceitas como verdade no nosso subconsciente. E hoje mesmo, sem a gente perceber, a gente repete. E cada repetição é como se fosse um tijolo nessa muralha que separa a gente da vida que a gente poderia de verdade viver. E aqui eu quero te perguntar, né? Até quando você vai permitir que essas velhas crenças elas determinem o seu futuro? Até quando você vai acreditar que viver em escassez, em medo, em sofrimento, enquanto dentro de você existe uma fonte inesgotável de poder? Porque aqui, pessoal, aqui está a virada. Que é exatamente isso, ó. Prestem bastante atenção. O mesmo subconsciente que aprisiona, ele também liberta. Porque ele não é o nosso inimigo. Ele apenas obedece o que a gente está colocando para ele. Ele dá exatamente a forma do que a gente mais alimenta. E se a gente alimenta esse subconsciente com medo, ele vai dar para a gente mais situações de medo. Se a gente alimenta com fé, ele vai dar mais caminhos. Esses caminhos vão te levar à vitória. Mas quem precisa decidir isso? Quem precisa saber o que vai começar a plantar diferente de verdade? É você, sou eu, é cada um de nós. E eu quero que você perceba que tem algo muito importante. Que não existe vida que é neutra. Que é o seguinte, ó, ou você alimenta a sua mente com confiança ou com dúvida. Não existe um vazio. Ou você planta flores ou você planta espinhos. Ou você dá ordens de realmente de vitória para o seu subconsciente, ou você dá ordens de derrota. Porque a cada instante nós estamos semeando. E o que a gente está vivendo hoje, pensem comigo, é apenas uma colheita do que a gente plantou há 1, 2 anos atrás. Talvez nesse exato momento você esteja se lembrando de todas as vezes que você disse para si mesmo que você não podia, que você não tinha jeito. E um problema aqui, que às vezes eu ouço muito dos clientes, que agora é tarde demais. Isso não é verdade. Porque se você estiver se sentindo preso na densidade dessas palavras, o seu corpo, a sua alma e os seus resultados, é isso que vai carregar. E essa é a dor da gente viver programado para perder. Mas eu quero que você também sinta a esperança que nasce quando você entende de uma vez por todas que você pode mudar essa programação. E eu sei, sim,
sim, isso dói. Dói olhar para trás e muitas vezes perceber que muitos dos nossos fracassos, eles não foram culpa do mundo. Mas quando você tem a consciência disso, você percebe que a culpa do fracasso foi as ordens que nós mesmos demos à nossa mente. Mas isso também liberta. Porque, pensa comigo, se foi você que alimentou esse roteiro, também é você quem pode reescrever. E agora vem a solução, que é reprogramar o subconsciente. Alimentar de forma consciente aquilo que você quer viver. Até que isso realmente se torne uma verdade gravada em você. Só que isso exige muita vigilância. E, acima de tudo, exige decisão. Persistência. Mas eu digo para vocês com absoluta certeza, isso é possível. Porque o nosso subconsciente, ele não distingue o que é real do que é imaginado. Na verdade, pessoal, ele responde aquilo que você está sentindo, aquilo em que você acredita com intensidade. E se você começar a se ver como vitorioso, mesmo antes da vitória, o seu subconsciente ele vai trabalhar incansavelmente para que você se alinhe a essa frequência dessa nova visão de vida. E é aqui que eu quero que você se lembre e leve isso para a sua vida, não só hoje, mas toda a vida. Você não é vítima do acaso. Você não é escravo do destino. Você é resultado daquilo que a sua mente acredita com mais profundidade como verdade. Então, o que eu te pergunto, mais uma vez, quais são as verdades que você tem aceitado? As que te prendem ou as que te libertam? Porque você pode passar o resto da sua vida repetindo velhos padrões e sendo exatamente o que você foi até hoje. Reclamando da vida, culpando a família, culpando o destino. Ou, prestem atenção, você pode assumir a partir de agora a responsabilidade de mudar o roteiro que está dentro de você. E aqui, ó, eu sempre digo, não espere que o mundo ele mude primeiro. É você que tem que mudar. Não espera que as circunstâncias externas melhorem para que você possa acreditar. Porque enquanto você estiver preso nessa frequência, não vai melhorar. O caminho é justamente o contrário. É dentro primeiro. É mudar a ordem interna. Para justamente depois colher o resultado externo. Você já percebeu que tudo que você mais temeu em algum momento aconteceu? Sabe aquela história? Eu sabia que isso ia acontecer. Pois é, você projetou. Pois a mesma coisa acontece com aquilo que você acredita com fé, com convicção. Porque o subconsciente, ele é a porta entre o que você imagina e o que você vive. Se, pessoal, até hoje essa porta se abriu para te trazer dor, saiba que ela também pode se abrir para te trazer cura, abundância, amor, paz, felicidade, prosperidade. Mas a escolha, ela não é do outro. A escolha, ela é sua. Ela está nas suas mãos. E eu quero que você realmente faça uma pergunta para você mesmo, com toda sinceridade. Você vai
mudar essa questão dessa programação de perder? Você vai mudar essas frases que te destroem? Até quando você vai dar espaço para o medo do que você entender que a fé, ela é você saber que você pode, que você faz. É você saber qual é o seu futuro com toda absoluta certeza e já começar a viver como se isso fosse real. Porque, pessoal, a resposta que você der a essa pergunta, com absoluta certeza, ela vai definir o rumo da sua vida a partir de hoje. E é com essa live que eu quero te trazer informações que são importantíssimas, que você é o ator principal do teatro vida que você está projetando o tempo todo. Você cria a sua vida, isso é você se empoderar de verdade. Presta atenção comigo, eu vou falar aqui olhando para você. Você cria a sua vida. Então se empodere disso. Faça isso valer de hoje em diante. Todas as vezes que você parar e você perceber uma frase que ela vai desconstruir aquilo que você quer, eu quero que você pare. Se você estiver andando, para. Se você estiver sentado, para as suas mãos, para e diga cancelado, cancelado, cancelado. E reprograma isso com a frase daquilo que você quer. Isso é ter consciência, é tomar atitudes para mudar a sua realidade. Esse é o verdadeiro despertar da consciência que você é o responsável por tudo. Então, se você gostou dessa live, se você sentiu que isso ressoou com você de alguma maneira, primeiro, deixa o like. Isso ajuda muito o canal. Se você tiver alguém que você conhece que precisa desse conteúdo, compartilha. E principalmente, pessoal, comenta aqui se alguma dessas situações despertou alguma coisa em você. Comenta aqui no chat para mim, tá? Comenta aqui nos comentários. Deixa isso claro. Porque quando você escreve, você traz isso para a sua verdade e você fica mais fácil do seu subconsciente falar, opa, isso aqui agora não é mais verdade. É esse o trabalho. Porque não é a mente que domina você, é você que domina a sua mente. E eu vou dizer uma coisa para vocês, a nossa mente, ela mente o tempo todo. Só que quando você traz a consciência para isso, você tira a mentira do caminho. Esse é o ponto. Então, gratidão por você ter ficado comigo até agora aqui na live. Por favor, compartilha, comenta e até o próximo vídeo.